apometria. Novamente, com vocês, internautas, em todo o Brasil e no mundo. A tvespiritualista.com.br está levando, esclarecendo, orientando sobre apometria. Francisco, apometria, eu sei, mas eu gostaria que você interagisse juntos aos internautas, muitos aqui de São Paulo, outros de fora, que tem os e-mails para eles entrarem em contato. Você hoje está com 2, 3, 4 cursos em andamento, 5 cursos? Sim, estamos, alguns cursos já estão no final e outros na metade, outros no início, e aquela história 3 deles começaram a partir de fevereiro, março para cá. E uma coisa importante que a gente quer frisar é que você hoje dá curso numa casa espírita kardecista. 2 casas, 3 casas, certo? Exatamente. Né? Para esse pessoal. E também, de muito valor, essa colocação que eu quero... Você também está dando curso para 1, 2 ou 3 casas, terreiros de Umbanda. São 2 campos. Dois grupos. 2 grupos de... Um templo umbandista e o outro um misto de umbandista, kardecista e maçonaria. E mais o São Francisco, que também tem uma sessão de Umbanda também durante a semana. Lá dentro, Então, a apometria, ela faz a união, ou seria isso? Eu estou fazendo a pergunta, para não dar a resposta. Tá. Ela está inserida em 2 correntes espiritualistas, sem agredir, sem menosprezar e sem glorificar ninguém? Veja bem, Jorge, essa pergunta é até bem providencial e os internautas vão entender claramente. A apometria, ela é de teor universalista e espiritual. Tá? Todos esses segmentos que estamos falando são coisas aqui da Terra que lidam com o espírito. Seja no sentido espiritismo ou espiritualista. Por quê? Espiritismo é só considerada a doutrina dos espíritos. E espiritualistas são todos os outros segmentos. Que usam trabalho... Até as formas cristãs. Todas elas, no setor religioso, todas elas são espiritualistas porque aceitam o espiritual, mas não pratica nada do espiritual. Há casos em que se pratica. Sim, correntes filosóficas que trabalham. São diversas correntes que se criaram aqui na Terra para poder provar alguma coisa do espiritual. Tá? Então, a necessidade deste campo, a apometria, ela está ligada num tripé: ciência, filosofia e religião, que está ligado com a doutrina dos espíritos. Há casos em que só pega o campo espiritual de uma forma sem buscar a essência, fica mais numa forma mística de religiosidade com relação às divindades e tudo mais, para poder ter a sua ligação. Mas, muitas das vezes, não se apega à filosofia e à religião. Aliás, à ciência. Desculpem, à ciência. Então, através da ciência e da filosofia, você vai ter mais embasamento do que é o setor religioso. Porque você vai mexer com a criação no universo. Por isso, a apometria ela é universalista. A ciência seria a prática, os efeitos. E a religiosidade seria o acreditar, a fé. A ciência é o conhecimento. A ciência em si é conhecimento e saber. Saber e a prática. Como manipular. O sinônimo de ciência é a parte de saber e de conhecer.
A filosofia é que vai te dar a ferramenta para você usar que você aprendeu com a ciência. Que é o trabalho. É o trabalho. E o religioso é a crença, você acreditar que pelo movimento que você está fazendo com a filosofia, tendo o conhecimento desse movimento, você vai poder fazer com que seja acreditado aquilo que você está tendo. Então, o acreditar com muita fé, com pouca fé, para que você tenha o resultado. É a aceitação, é a admissão. Então, eu tenho que admitir que certos campos é importante para que eu possa misturar os três. Mas se eu ficar em um só, se eu ficar só na ciência, eu fico falho. Porque falta o movimento dessa ciência. Mas se eu ficar só na filosofia, só trabalhando, eu não vou entender a ciência do que eu estou fazendo, de uma forma até mecânica, porque eu estou preso só à filosofia. Se eu ficar só à religião, ou de uma forma, porque religião, na realidade, a confusão é muito grande, porque religião é religação, é religar, vem do latim religare, ou seja, estar religado com Deus. Então é religião, eu estou ligado a Deus. Então aí é a força maior que nós temos. Então, se eu somar esta religião, essa crença, essa fé, essa confiança que eu tenho em algo superior, misturado com a minha filosofia do que fazer, e conhecendo perfeitamente a função do que eu tenho que fazer, pela ciência, eu vou ter um trabalho completo. Então, dentro desse exemplo que tu coloca, dessa trindade, a ciência, a filosofia, a religião, ela pode ser acoplada a qualquer religião. A qualquer campo. Ela pode ser acoplada a qualquer filosofia. Sim, não tem dúvida. Então, aquilo que a gente sempre fala, que a apometria são instrumentos de trabalho para benefício de terceiro. Por isso ela é uma técnica que veio inserida dentro do contexto da doutrina dos espíritos. Por quê? Não necessariamente ter um médium específico, mas ele pode ter de uma forma anímica, que está ligado com a sua alma, para poder desenvolver um trabalho, através de uma técnica. Então ele vai aprender a usar a técnica no espiritual, e não na matéria. Na matéria vai ter, no momento que você trata do espiritual, a consequência que está instalada na matéria já deixa de existir. Então é aí que está a necessidade do estudo, de compreender todas essas facetas que correspondem à apometria. Você quer ver um ponto interessante? Todo mundo pensa na apometria em cura. A cura, porque a cura tem que ser importante. Mas não é a necessidade maior do terráqueo hoje? Exatamente. Cura, porque ele está doente. Só que ele não se conhece. Hoje os rios estão doentes, a floresta está doente, o planeta está doente. Mas aí é que está. Por quê? Porque o ser humano desbravou uma coisa de uma forma ruim. E isto acabou criando uma situação indevida. Agora, se você conhece-te a ti mesmo, você vai saber do teu potencial, vai saber do teu valor, vai saber da tua energia, o quanto você pode fazer. Me permite aqui citar para os internautas que se ele pegar um homem de 85 quilos, este homem de 85 quilos ser transformado em energia pura, dá para iluminar o estado do Rio Grande do Sul por 161 anos, mais ou menos. Esse é um dos estudos do Dr. Lacerda. Exatamente. Que cientificamente trouxe todo esse processo. Vocês, internautas, se entendam em cada um pegando o teu peso específico de massa, seja 50, seja 40, seja 100 80. quilos, vocês vão perceber o quanto que vocês têm de energia dentro de vocês. Agora, o que você está fazendo de bom? O que você está fazendo para curar e para se curar? Então tem que buscar conhecimento. Como é que você está manipulando, como é que você está trabalhando o seu eu interior, o seu
espírito, a sua massa, todo esse processo. E tem até uma analogia que a gente pode até fazer um exemplo, até se sabe que na Atlântida se iluminava as cidades com cristal. Um cristal trabalhado, claro, eles tinham conhecimento na época, esse conhecimento foi apagado da nossa consciência, quem sabe em breve volte, e quem sabe seja esse caminho, da gente estar hoje trabalhando com a energia corpórea. Então, eles sabiam manipular, sabiam trabalhar um cristal que ele iluminava uma cidade inteira. Não agrediam os rios, não agrediam, faziam termoelétrica, nem queimavam carvão para fazer a eletricidade. Olha uma coisa interessante, Jorge. Você está citando a respeito do campo energético em relação ao ser humano e essa parte do cristal. Olha, se o ser humano ele saísse de todas as mazelas, de todas as coisas ruins da vida dele, e ele se entendesse no espiritual, ele estaria de uma forma iluminada, mesmo estando na matéria. Muitos nos veem, por causa de conhecimentos e por causa de tantas coisas que fazemos no campo do bem, vê um ser iluminado. Jesus foi um deles, que apresentou isso de uma forma total. Alguém chegava que tinha uma situação de entender o espiritual de Jesus, via aquela luz, praticamente o corpo dele sumia, porque era luz pura. Ora, se isso existe e se está dentro dessa conjuntura, por que não aceitar a apometria? Que vai lhe dar todas essas condições de você se entender e ajudar muito mais gente. Manipular seus campos, suas forças energéticas adormecidas. E com mais facilidade, Jorge, porque você vai ter a rapidez de usar estas energias através de um estalo. São os saltos quânticos que você vai fazer para poder auferir. Determinar então, aquilo que é importante. Você está entendendo o que a apometria pode abranger? Você está tendo consciência do que tem ainda a ser descoberto, a ser trabalhado com essas novas ferramentas que a apometria coloca em nossas mãos, em suas mãos? É só você procurar, estudar, praticar, treinar com pessoas capacitadas que você vai se tornar um capacitado. Apometria. Por isso eu digo sempre, que mistério é esse? Porque é um mistério muito grande. E esse mistério nós vamos falar novamente na semana que vem. Apometria, que mistério é esse?